Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui de volta para compartilharmos com você mais um pouco da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 13, versículo de número 11. A Bíblia vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Querido, esta mensagem ela tem como um tema: é hora de crescer. Queridos, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida do ser humano, ele nasce, ele cresce, ele multiplica e ele morre. Ou seja, nós temos essas fases na nossa vida. Nós vamos passar por estas fases na nossa vida. Mas quem deseja crescer, querido, ele tem que parar de falar como menino. Porque quem fala como menino, fala sem medir as consequências. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca e falamos coisas sem medir as consequências daquilo que vamos falar. E a criança, o menino, ele é dessa forma, ele abre a boca, não quer nem saber, e abre a boca e fala sem medir as consequências. Sem saber nas consequências dos seus atos, ali da sua palavra. Querido, nós vemos em 1 Samuel, no seu capítulo de número 25, versículo 2 ao 44, vai falar a respeito de Davi e Nabal. Davi, a Bíblia vai dizer que Nabal ele era um homem muito rico, um homem muito poderoso, porém era um homem insensato, era um homem mau, ruim. E a Bíblia vai dizer que Davi vai chegar numa determinada cidade e ali vai saber que Nabal está ali agora tosqueando o seu rebanho, ali as suas ovelhas, ali os seus animais. E agora a Bíblia vai dizer que ele está ali tosqueando. Só que, querido, antes disso nós vamos ver que Davi ele vai cuidar, ele vai zelar, enquanto os pastores de Nabal estão ali, os pastores das suas ovelhas, do seu rebanho, está ali com Davi está cuidando, Davi está zelando, Davi está guardando, nada vai faltar para eles, nada vai faltar daquilo que é de Nabal. Quando Davi está ali cuidando ali, Davi cuida do seu rebanho ali, junto com seus pastores ali, sem tirar nada dele, sem faltar nada. Só que agora, um certo dia, Davi vai saber que ele está tosqueando as suas ovelhas ali, o seu rebanho. E agora ali, Davi vai mandar alguns servos ir até ele, para ver se ele pode ali, para os servos ir em nome de Davi, e chega lá e falar com eles, ver se ele pode mandar alguma coisa, alguma ajuda ali para Davi. Só que nós vamos ver Nabal agora mandar uma resposta para ele que ele não queria ouvir. E às vezes acontece isso, querido, muito na nossa vida. Nós falamos coisas que vai atingir alguém, que vai magoar alguém, que vai confrontar alguém. Então falamos sem medir as consequências. E foi isso que aconteceu com Nabal. Nabal agora vai abrir sua boca e olha só o que ele vai falar para os servos de Davi. Quando os servos chegam lá e vai dizer: olha, o meu senhor mandou que eu viesse aqui para ver se o senhor aí não pode ajudar em alguma coisa. E olha só o que ele vai dizer, querido. Ele vai dizer no seu versículo de número 10 e 11, a Bíblia vai dizer: e Nabal deu a seguinte resposta ao servo de Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água, a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? É Nabal dizendo aqui: olha, eu vou pegar a minha água, a minha carne, o
que matei para os meus tosquiadores, que abati para os meus tosquiadores, eu vou pegar a minha carne e vou dar para quem eu não conheço? Há muitos servos por aí que fogem do seu senhor. Ou seja, é a resposta que ele vai mandar para Davi é essa. Só que Nabal, querido, e quando os servos de Davi saem dali, vai falar isso para Davi, a Bíblia diz que Davi ficou furioso. E Davi agora manda que todos aqueles seus soldados ajeitem ali as suas espadas, as suas lanças ali, porque agora Davi quer se vingar pessoalmente daquele homem. Davi agora quer ir até ele e se vingar pessoalmente. Agora Davi fica tão furioso e manda que os seus soldados se ajeitem porque vai até ele. Só que Nabal, querido, Nabal tem uma esposa por nome Abigail. E essa esposa, a Bíblia diz que ela era prudente, ela era uma mulher sábia. E agora a Bíblia diz que, a Bíblia vai dizer, querido, no seu versículo de número 32 e 33, a Bíblia diz que quando... Antes disso, a Abigail vai saber dessa situação e vai dizer, olha, prepara aí alguma coisa e pega alguns alimentos aí, bota na carroça, chama ali os seus servos, e a Bíblia diz que aqueles servos vão na frente levando alguma coisa e ela vai atrás, ela vai em seguida. E querido, e a Bíblia diz que Davi já vem de lá para cá para o encontro de Nabal. Davi já vem pronto para destruir toda aquela casa, toda aquela família. A Bíblia diz que não ia sobrar nome algum ali, porque Davi ia destruir com todos. Ei, querido, e a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 32 e 33, a Bíblia diz: então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendito seja a sua prudência, e bendito seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e me vingar com as minhas próprias mãos. Perceba que nesta passagem, agora nós vamos ver Abigail quando se encontra com Davi. E ela vai dizer para Davi: ô meu senhor, e começa agora a puxar uma conversa ali com ele, apaziguando aquela situação. E Davi agora vai dizer: olha, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor de Israel, que mandou você vir ao meu encontro. Hein, querido, se aquela mulher não fosse prudente, não tivesse ido ao encontro de Davi, Davi ia destruir aquela casa. Aí a Bíblia vai dizer: bendito seja a tua prudência, e bendito seja você mesma, querido. Perceba que se não fosse por causa de Abigail, Davi tinha destruído aquela casa por conta de uma atitude infantil de Nabal. Nabal falou sem pensar, sem analisar aquilo que ele ia falar. Então a palavra para mim e para você é que nós temos que pensar antes de falarmos, porque às vezes uma palavra nossa vai atingir alguém, vai magoar alguém. Querido, e em segundo lugar que nós precisamos, quem deseja crescer, em segundo lugar ele precisa parar de sentir como menino. Por quê? Porque quem sente como menino, ele é infantil. Ele tem aquele sentimento infantil. E nós vamos ver, querido, em 1 Samuel, no seu capítulo de número 18, do seu versículo de número 8, a Bíblia vai falar a respeito ali de Davi, de Saul com Davi. A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, no seu capítulo de número 18, versículo 8, a Bíblia diz: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos olhos e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade que lhe falta, senão só o reino. Perceba, querido, que nesta passagem nós vamos ver a inveja de Davi, de Saul.
Saul inveja a Davi, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando eles vinham da guerra, quando eles vinham daquelas lutas, daquelas pelejas que eles iam, das guerras, agora quando ele chega, aquelas mulheres começam a glorificar, começam agora a dizer, ei, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, ei. Aí ele vai olhar e dizer, opa, peraí, para mim só me deram milhares, para Davi estão dando 10 milhares? Só falta agora o reino para ele, só falta agora ele me tomar o reino. Ei, querido, a inveja. Um homem agora com sentimento infantil. Um homem com sentimento infantil vai sentir inveja daquele que estava ali somente para ajudar. Davi estava ali para ajudar. Não, Davi não estava para tomar reino de ninguém. Davi não estava para tomar aquilo ali que era de Saul, porque o Senhor havia escolhido Saul como rei. Só que agora, com as coisas que Saul vai fazendo, vai desagradando ao Senhor, vai desagradando a Deus, por conta dos seus feitos, por conta das suas falhas. Aí desagrada ao Senhor, por isso que o Senhor manda ungir Davi como rei. Mas, querido, nós vamos ver aqui agora um sentimento de inveja, um sentimento ruim. Aí o sentimento de inveja faz você enxergar aquilo que não é a realidade, faz você enxergar aquilo que não é na aparência. Você enxerga uma coisa que não está acontecendo. E Davi ali não estava com sentimento de querer tomar aquele reino, não. Davi estava ali pronto para ajudar. Davi estava ali ajudando a Saul vencer aquelas batalhas, aquelas guerras. Só que agora o sentimento de inveja faz com que ele agora vá perseguir Davi. Por quê? Porque vai achar que Davi queria tomar o seu reino. Não, querido. Davi estava para ajudar. Mas o sentimento infantil faz com que ele venha sentir inveja de alguém que estava pronto para ajudar, de alguém que estava somente ajudando. Querido, e em terceiro lugar, quem deseja crescer precisa parar de pensar como menino. Porque pensar como menino tem os desejos de paixões que precisam ser combatidos. Desejos da carne, desejos da carne, os desejos carnais. Então, quem quer crescer precisa parar de sentir como menino. E nós vamos ver, querido, em Juízes, no seu capítulo de número 14, versículo de número 2 e ao 3, a Bíblia vai dizer: subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, que é filha dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma para minha mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre os filhos de teus irmãos? Nem entre todo o povo, para que tu vá e tomar uma mulher dos filisteus? Aquele incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Perceba que Sansão, nesta passagem, Sansão, ele vai até a cidade de Timnate, até a cidade de Timnate, e agora ele olha uma filha dos filisteus e se agrada daquela mulher e vai chegar para os seus pais e dizer: olha, eu quero que vocês vão tomar aquela mulher como minha esposa, para ser a minha esposa. E os pais deles vão dizer para ele, não, mas não tem entre os teus irmãos, não tem alguém que você possa tomar para ser sua esposa? Entre os filhos dos seus irmãos? Ou seja, querido, ele queria um jugo desigual. A Bíblia diz que é jugo desigual.
quando alguém quer ir buscar lá fora o que tem aqui dentro, querido, a Bíblia vai dizer que agora ele vai querer tomar uma mulher dos filisteus, uma mulher que era lá de fora. Ei, querido, é muito mais fácil aquele lá de fora tirar quem está dentro do que você trazer ele para dentro. Ei, querido, nós vamos ver agora os pais dele dar um conselho a ele, dizendo: ei, peraí, meu filho, esse negócio está errado, não. Vai buscar entre os teus, entre os nossos irmãos, para ver se não tem alguma que possa servir para ser tua esposa, mas você vai buscar logo nos filisteus. Ou seja, Sansão, mesmo com o seu chamado de Deus na vida dele, Sansão tinha um chamado de Deus. Mesmo com esse chamado, Sansão só pensa nas coisas da terra. Sansão não pensa nas coisas espirituais. Sansão vai pensar nas coisas da terra, coisas carnais. E agora nós vamos ver Sansão agora dizendo: não, eu quero ela, e vai buscar ela para mim. Sansão olhando para... Aí a Bíblia diz que o que Sansão se agradou aos olhos dele. Aí todos nós sabemos o que aconteceu com os olhos de Sansão. Todos nós sabemos o que Dalila fez com ele. O traiu. Fez com que os homens agora viessem e cegassem ele. E agora ele cortasse os seus cabelos, porque ele vai dizer para Dalila o seu segredo, que é as suas tranças. Ele agora vai entregar para Dalila, que é sua inimiga. Aquela que ele foi buscar lá fora. Ei, querido, buscar lá fora é julgo desigual. É a palavra do Senhor dizendo para mim, para você: buscar lá fora é julgo desigual. Você vai puxar para um lado, ela vai puxar para o outro. Você vai puxar para um lado, ele vai puxar para outro. Ei, querido, é julgo desigual. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão agora vai buscar lá fora. Não, eu quero ela. Foi o que agradou os meus olhos. Sansão vai buscar lá fora aquilo que era para ele ter escutado os conselhos dos pais. Se ele tivesse escutado o conselho dos pais, não tinha acontecido aquilo com ele. A Bíblia diz que agora Sansão conta para Dalila o seu segredo. Dalila chama aqueles homens chegam e cortam a trança de Sansão. Sansão perde as suas forças, mas aí ele ainda está ali cochilando, dormindo. E quando os homens chegam para pegarem ele, aí a Bíblia diz que ele se levanta já. Aí ele já deve ter pensado consigo: esses aí é mais uns que eu vou destruir. Só que não sabia ele que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Já não sabia ele que Deus já tinha deixado ele. Por quê? Porque ele desagradou ao Senhor. Um homem que tinha chamado, um homem que tinha tudo para fazer a vontade do Senhor, só pensava nas coisas mundanas, nas coisas carnais, nas coisas da terra. Não pensava nas coisas espirituais. Querido, e para concluir, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É a palavra dizendo para mim e para você, querido. Quando nós éramos crianças, nós agíamos como crianças. Hoje, nós somos adultos. Nós somos adultos. E agora temos que agir como adultos, já não como criança. Porque criança fala como criança. Fala sem medir as consequências. Mas nós, como adultos, sabemos do peso que tem, às vezes, uma palavra que nós falamos. Então, querido, antes de nós abrirmos a nossa boca, antes de nós falarmos alguma coisa, essa é a palavra dizendo para mim e para você, que nós venhamos analisar, pensar, antes de soltá-la. Por quê? Porque depois que solta, querido, pode machucar alguém. Ou pode trazer algumas consequências desagradáveis para a nossa vida. Foi isso que aconteceu. Desculpa. Foi isso que aconteceu com a vida de
Nabal. Foi isso que aconteceu com Sansão. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul, com a sua inveja, persegue Davi. Sansão perde aquilo que o Senhor tinha para ele. Nabal quase destruiu toda a sua família. Então fica com essa palavra no teu coração, querido. E você que ficou até o final desse vídeo, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Nos ajuda a fazer com que o nosso canal venha crescer e essa palavra venha chegar a mais pessoas. Nos ajuda dando o seu joinha, compartilhando, deixando também o seu comentário, se inscrevendo. Não esquece de deixar também o seu comentário, o seu joinha, aquilo é muito importante para nós. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.